Fazendo as Contas, o podcast de finanças e negócios. Caderneta de poupança. Na realidade, nós vamos falar 4 aspectos deste que é, sem dúvida nenhuma, o principal instrumento de aplicação de recursos por pessoas físicas no Brasil. Quando eu estou gravando esse episódio, em setembro de 2020, tem aproximadamente 800 bilhões, atenção, 800 bilhões de reais aplicados na caderneta de poupança. A primeira característica que eu quero te falar é sobre o uso do recurso que é depositado na caderneta de poupança. A segunda característica que eu quero te apresentar é sobre a periodicidade de rendimentos que a caderneta de poupança tem, é muito específica, só ela é assim no Brasil. A terceira coisa, eu quero te falar de qual é o volume, como é que você vai saber quanto que você vai ser remunerado na caderneta de poupança. E a quarta coisa que a gente vai te falar é sobre os custos da caderneta de poupança, talvez a principal explicação de por que a caderneta de poupança é tão popular entre as pessoas físicas, né? Então a primeira coisa, os usos. O uso da caderneta de poupança é primordialmente para o financiamento imobiliário. Então todas as vezes que o banco pede autorização para o Banco Central para receber depósitos de caderneta de poupança, o Banco Central autoriza, mas ele já autoriza dando a indicação de onde, digamos assim, que o banco vai poder usar aquele recurso. Às vezes ele vai poder usar para o sistema como fonte de recursos para o sistema financeiro de habitação, né, o SFH, ou também ele vai poder usar para financiamentos do setor rural, né, financiamentos principalmente de agricultura familiar, mas não só. Então a caderneta de poupança tem esses dois destinos, digamos assim. Quando você, aplicador, vai lá e deposita na caderneta de poupança, fique tranquilo, seu dinheiro está super seguro. Mas o banco vai pegar esse dinheiro e por que está seguro? Porque ele vai poder emprestar ou para imóveis ou para o crédito rural, né? Para alguma operação de financiamento rural. Então isso é bem interessante. O segundo aspecto é sobre a periodicidade de rendimentos. A caderneta de poupança tem uma característica muito própria. Os depósitos têm data de aniversário, então é por depósito. Na medida que você vai fazendo os depósitos, as datas que estes depósitos forem feitos contarão como base para a remuneração que eles vão receber. Vamos explicar isso num português mais claro? Se você fizer um depósito fizer alguns depósitos, né, mas que eles aconteçam entre o dia 1º e o dia 28 de todos os meses, na data que você fizer o depósito, vamos colocar um exemplo, no dia 10, você fez um depósito no dia 10 de um mês lá. Todos os dias 10 dos meses subsequentes, aquele teu depósito será remunerado. Por isso que na maioria dos bancos você vai encontrar que as poupanças são multidatas, porque elas conseguem, né, os sistemas bancários, eles conseguem controlar em que datas que os depósitos foram feitos e remunerar os saldos que tinham naquelas datas no mês anterior e manter a poupança, digamos assim, com momentos de remuneração ao longo de um determinado período. Vamos só arredondar isso mais um pouquinho. Digamos que você tenha feito um depósito no dia 10 de um determinado mês. Vamos falar lá no mês de janeiro. Quando chegar no dia 9 de fevereiro, você foi lá e precisou sacar. Então veja, não deu aniversário, né? Você depositou no dia 10 de janeiro e sacou no dia 9 de fevereiro. Quanto que você sacou? Exatamente o mesmo valor que você tenha depositado no mês anterior. Não há ganho, né? Não há valorização, não venceu, não deu aniversário e por isso você não foi remunerado. É interessante, né? Isso é só a caderneta de poupança tem essa característica. Cada data de aniversário, cada data do calendário é tomada como uma data específica e sobre aquela data a remuneração é feita, né? E aí fica só faltando explicar o que acontece com os depósitos feitos no dia 29, 30 e 31. Pois bem, essas datas, todas as vezes que você faz um depósito numa caderneta de poupança no dia 29, 30 ou 31,
passa a contar como data de aniversário o dia 1º de cada mês. Por quê? Porque às vezes tem mês que não tem o dia 29, tem mês que não tem o dia 30 e há meses que não tem o dia 31. Então, para resolver esse problema, todos os depósitos feitos no dia 29, 30 e 31 passam a contar a partir do dia 1º do mês subsequente, né? Quando a data do aniversário do seu depósito cai num domingo, num sábado, num feriado, a remuneração é creditada no próximo dia útil, né? No dia útil seguinte, tudo bem? A segunda coisa que a gente precisa te falar, a terceira coisa, aliás, né? A gente já falou sobre o destino do recurso, a gente já falou sobre como é feita a periodicidade da remuneração, agora vamos falar como que é feita a remuneração propriamente dito. A caderneta de poupança, ela tem uma remuneração pós-fixada, ela é uma aplicação de renda fixa pós-fixada e ainda flutuante, né? Porque de acordo com o que tiver pagando a Selic, a remuneração da caderneta de poupança irá acontecer. Portanto, se a Selic tiver maior do que 8,5%, a sua caderneta de poupança será remunerada em TR, taxa referencial, mais 0,5% ao mês, né? Claro. Se a Selic estiver menor do que 8,5% ao ano, a sua caderneta de poupança será remunerada em TR, taxa referencial, mais 70% do que estiver sendo pago na Selic, né? Então, acima de 8,5% ao ano a Selic, a sua caderneta de poupança será remunerada em 0,5% ao mês. Abaixo de 8,5% ao ano a Selic, a sua caderneta de poupança será remunerada em 70% da Selic. E claro, sempre com a adição da taxa referencial, a TR, nesses depósitos mensais, né? Isso é feito por quê? Porque a caderneta de poupança, claro, ela é muito segura, mas ela também não rende muita coisa, né? Então, quando a Selic for abaixo de 8,5%, digamos que a sua caderneta remunerasse 0,5% ao mês mais a TR, seria possível até que fosse mais interessante deixar o dinheiro na caderneta de poupança do que eventualmente fazer aplicações em títulos públicos ou outra coisa assim. Então, a caderneta de poupança já é feita para não ter rendimento, ela é uma aplicação. Você vai colocar o dinheiro lá e provavelmente ele não vai render muita coisa. E isto já é o gancho para a gente falar da nossa quarta característica da caderneta, que são os custos. Não pode ter custo para manutenção da conta poupança no banco, então você pode abrir a conta em qualquer banco que tenha autorização do Banco Central para ter caderneta de poupança e ele não vai te cobrar nada. Você não vai pagar nenhum custo para sacar, para transferir o recurso, não pode cobrar nenhum custo de caderneta de poupança e você também não vai pagar nenhum imposto quando você sacar o recurso. E por que não vai pagar nenhum imposto? Porque você tem imposto de renda, por exemplo, só quando tem renda. Como a gente já tinha visto no item anterior, na caderneta de poupança não tem renda, né? O rendimento é sempre nominal. Quando você tira a inflação, ele vamos dizer assim, ele não é relevante para a Receita Federal tomar como base para recolhimento de impostos, né, recolhimento de tributos. Então, a caderneta de poupança, se começar a cobrar imposto de renda, na maior parte dos anos, eu diria assim, quase todos os anos, ela vai tirar dinheiro do poupador porque ele não tem ganho ali, né? É muito comum, se você pega um gráfico assim histórico, últimos 20, 30 anos, você vai perceber que a caderneta de poupança, na maioria dos anos, fica igual à inflação ali, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Em alguns anos ela fica muito melhor do que a inflação, mas isso eu estou falando lá do começo da série histórica, né? Há 25, 20 e poucos anos atrás. E agora, mais recentemente, é muito comum que ela fique abaixo da inflação. Então você tem um rendimento lá, por exemplo, na caderneta
de 3,7% ao ano e você tem uma inflação de 4% e aí a pessoa está perdendo alguma coisinha, né? Tudo bem? Então a remuneração não tem nenhum custo, a caderneta de poupança não vai trazer para o poupador nenhum custo, mas também não é um investimento, não é uma aplicação que você faça interessado em ter rendimentos. Você faz um depósito em caderneta de poupança quando você quer ter uma aplicação com boa liquidez, né? Você pode chegar lá rapidamente e tomar o recurso de novo, sacar o recurso e você não vai ter nenhum problema. Talvez por isso ela seja tão popular, né? Porque as pessoas podem aplicar a qualquer momento, sacar a qualquer momento, não vão pagar nada, não vai ter imposto de renda, enfim, é a simplicidade da caderneta de poupança que seduz a maioria dos poupadores, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Espero que você tenha curtido o nosso conteúdo. Se você quiser aprender mais com a gente, se inscreva no nosso canal para receber mais informações. Por hoje é só, até um próximo episódio, valeu!